2. Também outro irmão, tendo se arrependido dos pecados que havia cometido, encontrou a paz. Ele não mais sucumbiu a nenhum pecado e nem às más atitudes. E então veio a acontecer que ele tropeçou em uma rocha e ficou ferido em seu pé. Tanto sangue jorrou daquele corte que ele perdeu a consciência e morreu. Depois de sua morte, os demônios imediatamente vieram, desejando levar sua alma. Os anjos, porém, os detiveram e disseram a eles: Olhem para aquela rocha e vejam seu sangue que ele derramou em sua luta por amor a Deus. Tendo dito isto, os anjos subiram com ele aos céus, sua alma livre de todo pecado. 3. Satanás apareceu a um irmão que havia caído em pecado e disse a ele: Você não é um cristão. O irmão, sem ser pego no laço desta sujeição demoníaca, respondeu: Independente do que eu seja hoje, de agora em diante eu fugirei para longe de você. Satanás, tentando lançá-lo em desespero, falou mais uma vez: Estou te dizendo, você vai para o inferno. O irmão, sem perder a coragem, respondeu de novo: Você não é o meu juiz e não é o meu Deus. E então Satanás o deixou em paz, pois nada mais conseguiu fazer. O irmão então se arrependeu com sinceridade diante de Deus e veio a tornar-se um valente guerreiro. 4. Um irmão, tomado pela tristeza e pela melancolia, foi até um ancião e perguntou a ele: O que devo fazer? Meus pensamentos me dizem que talvez em vão eu tenha abandonado o mundo e que talvez eu não possa ser salvo. Pensativo, o ancião respondeu da seguinte forma: Meu filho, mesmo que não consigamos alcançar a terra prometida, é melhor entregarmos nossos corpos ao deserto do que retornar ao Egito da temível escravidão. Números capítulo 14, versos 29 a 33. 5. Outro irmão perguntou ao mesmo ancião: Padre, a que se refere o profeta quando diz: Não há salvação para ele em seu Deus? Salmo 33. O ancião deu a seguinte resposta à pergunta do irmão. Ele se refere aos pensamentos de desespero que os demônios tentam colocar diante do pecador, dizendo: Nem agora e nem no futuro não é possível que Deus te salve. Com esse tipo de maus conselhos, eles tentam lançar o pecador ao desespero, mas a pessoa deve comparar estes pensamentos com as palavras das Sagradas Escrituras que dizem: Meus olhos estão voltados para o Senhor, pois ele livrará os meus pés do laço. Salmos 25, 15. 6. Um dos padres do deserto relatou a seguinte história para nosso benefício. Em Tessalônica existia um convento de freiras. Uma dessas virgens do convento, por causa das obras do tentador, deixou o mosteiro e veio a cair na prostituição. Ela permaneceu neste odioso pecado de imoralidade por vários anos, mas depois, através da ajuda de Deus, que ama a humanidade, ela se arrependeu e voltou rumo ao convento. Antes, porém, que pudesse entrar no convento, ela caiu sem vida junto ao portão. Neste meio tempo, sua morte foi revelada a um certo homem santo. Nessa visão reveladora, ele viu, dentre outras coisas, os anjos que vieram para buscar sua alma e os demônios que seguiam atrás dela. Por um lado, os anjos clamavam que a freira havia voltado para o convento em arrependimento, e assim sua alma pertencia a eles. Os demônios, porém, responderam: Ela trabalhou para nós por muitos anos, por isso a alma dela deve ser nossa. E ainda por cima, ela nem sequer conseguiu entrar no convento. Como então vocês podem afirmar que ela se arrependeu? Os anjos, porém, os mandaram embora, dizendo que no momento em que Deus, que é onisciente, percebeu que a intenção da freira havia se voltado para o arrependimento, ele com alegria a recebeu e ela foi justificada. Ela foi mestre de seu arrependimento ao alcançar o destino que havia planejado. O Senhor, porém, é mestre sobre todas as coisas. Depois de ouvir tudo isso, os demônios contrariados foram embora, deixando a alma para os anjos. O santo homem que teve esta visão contou então tudo isto aos outros. Pai Olônios dizia:
Se o homem ao menos desejar, ele pode retornar ao divino critério e se arrepender, seja cedo ou tarde. 8. Um irmão fez a seguinte pergunta a pai Moisés: suponhamos que um homem bata em seu servo por causa de uma certa transgressão. O que o servo deve dizer? O ancião então respondeu: se ele for um bom servo, ele irá dizer: meu senhor, tem misericórdia de mim, porque eu errei. E o irmão perguntou de novo: e não deve o servo dizer nada mais do que isso? Ao que o ancião respondeu de novo: nada mais do que isso, porque tendo admitido e confessado sua culpa ao dizer eu errei, imediatamente seu senhor terá pena dele, do fundo de sua alma, e o perdoará. 9. Um irmão disse ao pai Pimon: quando caio em algum pecado deplorável, minha consciência me devora e me condena impiedosamente por ter caído naquele pecado. O ancião então respondeu da seguinte forma: se no mesmo momento que cometer um pecado a pessoa disser eu pequei, sua consciência não o atormentará. 10. Os parentes de uma jovem moça de nome Taísia faleceram e a deixaram órfã. A jovem converteu então sua casa em uma hospedagem para os padres de um pequeno mosteiro das proximidades. Por muitos anos ela assim os acolheu, cuidando deles através de sua hospitalidade. Depois de um tempo, porém, tendo gastado tudo o que tinha em sua hospitalidade para com os padres, ela veio a passar necessidades, ficando pobre. Foi então que ela veio a cair na companhia de pessoas perversas que a levaram a mudar seu modo de vida e abandonar o caminho das virtudes. O resultado da destrutiva associação com essas pessoas foi que Taísia passou a florescer mais e mais no caminho do pecado, chegando com o passar do tempo à prostituição. Quando os padres souberam de sua condição, muitos se entristeceram. Então chamaram por pai João o pequeno e disseram a ele: ficamos sabendo que nossa irmã Taísia está agora vivendo em pecado. É sabido que, quando ela era capaz, ela nos mostrou o seu amor e hospitalidade e nos ajudou. Agora é a nossa vez de ajudá-la o quanto pudermos. Tome para si então a tarefa de encontrar-se com ela e tente, através da sabedoria que Deus te concedeu, guiá-la de volta ao bom caminho e retirá-la da lama da imoralidade. O ancião então foi até aquele covil do pecado onde Taísia estava vivendo e disse à mulher mais velha que era a porteira desta casa de má reputação: informe a sua meretriz, por favor, que estou pedindo por ela. A mulher mais velha respondeu a ele com ódio em suas palavras: vá embora daqui, monge. Vocês monges consumiram tudo que ela tinha e agora a deixaram pobre. Por favor, vá e faça como te pedi, o ancião insistiu, porque eu venho trazer a ela um grande lucro. A mulher finalmente subiu com má vontade e gritou a Taísia que um certo monge queria visitá-la. Ao saber quem estava pedindo por ela, Taísia pensou: aqueles monges frequentemente vivem perto do Mar Vermelho e encontram valiosas pérolas. Tendo então se arrumado com especial cuidado, ela deitou em sua cama e disse à porteira: traga para mim um monge. De fato, o pai João logo entrou no quarto indicado e sentou-se ao lado dela. Olhando cuidadosamente para seu rosto, ele disse, emocionado: o que é que você tem contra Jesus? Por que o culpa por continuar num estado como este? Ao ouvir essas palavras, Taísia ficou totalmente paralisada. Ao mesmo tempo, o ancião abaixou sua cabeça e começou a chorar, soluçando. Tocada por isso, Taísia então perguntou a ele: pai, por que está chorando? Pai João levantou um pouco seu rosto e, abaixando-o novamente, disse a ela: como não choraria? Como é que eu poderia, ao ver o diabo estampado em seu rosto, não chorar? Com essa resposta, a pecadora Taísia perguntou a ele: padre, ainda existe arrependimento para mim? Sim, existe, o ancião respondeu. Então leve-me com o Senhor, disse Taísia, e me oriente da forma que julgar melhor. Vamos então, acenou o ancião,
E a pecadora arrependida imediatamente se levantou e o seguiu. O ancião ficou muito impressionado ao ver que Taísia não demonstrou interesse algum em resolver as questões de sua moradia, mas deixou tudo da forma que estava e o seguiu, sem hesitar. No tempo em que alcançaram o deserto já era noite e a escuridão havia caído. Pai João então preparou um pequeno lugar para que ela pudesse dormir, e tendo feito ali o sinal da cruz, disse a ela: Durma aqui. E depois de preparar para si mesmo um lugar de dormir improvisado no chão, a uma pequena distância de onde Taísia estava, ele concluiu suas orações e deitou para descansar. No meio da noite ele acordou e enxergou um extraordinário espetáculo. Ele viu um reluzente caminho que levava ao céu partindo do lugar onde Taísia estava dormindo, e os anjos de Deus levando a alma da pecadora arrependida para o alto, passando por aquele caminho. Imediatamente ele se levantou e às pressas foi até Taísia e tocou nela de leve com seu pé. Ele então percebeu que ela havia morrido e prostrou-se com o seu rosto ao chão e pediu a Deus que revelasse a ele se havia aceitado o arrependimento de Taísia. Rezando desta maneira, ele ouviu a voz de Deus que disse: Esta uma hora pela qual esta pecadora se arrependeu foi mais rapidamente recebida do que muitos que passam anos em arrependimento, porque o arrependimento destes não é tão sincero quanto o dela.